Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa aula para o CNU, bloco 8, Estrutura da Administração. Eu sou o professor Ferdinando e vou falar para você a respeito de como funciona o Estado. Quais são as estruturas que organizam o Estado para que ele, por meio de seus agentes, possa prestar serviços à população, possa exercer as suas funções corretamente. É claro que nesse primeiro momento o professor vai trazer uma abordagem mais simples, uma abordagem mais inicial, para que aquele que não conhece o direito administrativo se familiarize com a matéria. Portanto, se você já estudou direito administrativo, a aula serve como uma revisão. E se você não conhece a matéria, nós vamos iniciar bem devagar para que você entenda os conceitos. Quem já sabe, vai revisar. Quem não sabe, a ideia é que aprenda. Inclusive, nós vamos resolver questões da Fundação Sesgran-Rio, que é a fundação que organiza o certame, que organiza o CNU, Concurso Nacional Unificado, para que você já se familiarize com o estilo das perguntas que cairão na sua prova. Importante que você saiba que o Estado tem uma organização. Ele tem estruturas de funcionamento. Eu digo que são duas grandes colunas, chamadas de administração direta e de administração indireta. Olha só, vou mostrar para você. A administração direta lembra órgãos públicos. Tudo bem? Então, dentro dos entes da federação, União, Estados, Distrito Federal e os municípios, você tem os órgãos públicos dentro deles. A União tem os seus órgãos, os seus ministérios, as suas secretarias, os seus departamentos. Os estados também. Tanto que quem é titular de uma pasta, como a gente brinca, no estado é chamado de secretário. Ele é o secretário de segurança, ele é o secretário de saúde, ele é o secretário de obras. Então ele tem uma pasta, ele trabalha em um órgão. Na União, os cargos mais importantes são, depois do presidente, claro, os seus ministros. Por que ministros? Porque ocupam ministérios. Exatamente, ministro ocupa um ministério, ou pasta, como a gente chama. O que é um ministério? É um órgão da administração direta. Nessa primeira coluna, nós temos uma relação hierárquica, tudo bem? Nós temos um organograma como uma estrutura interna mesmo, que começa lá, vamos lá, no âmbito da União com o presidente, aí depois vem os seus ministros, depois vem os seus secretários e vai descendo, vai descendo, vai descendo. Correto? Como que se dá essa estrutura? Por meio dos entes, União, Estados, Distrito Federal e municípios, e de seus órgãos. Isso é como se fosse o corpo humano. O corpo humano, pensa aqui, ele tem o cérebro, coração, pulmão, fígado, rins, estômago, todos os seus órgãos, cada qual realizando uma função. Mas eles vivem sozinhos? O cérebro vive sozinho fora do corpo? Não. Então ele é um órgão do corpo, ele tem uma relação de subordinação ao corpo. É claro, ele comanda, é um órgão importantíssimo, mas fora do corpo ele não sobrevive. Porque, embora seja importantíssimo, se não tiver sangue, ele não vai funcionar, se não tiver oxigênio, ele não vai funcionar. Então ele depende do coração, ele depende do pulmão, mandar ar, mandar oxigênio e mandar sangue para ele funcionar corretamente. Beleza? Então, por mais importante que seja o órgão, ele se encontra dentro de uma estrutura maior. É só você lembrar do corpo humano. Inclusive, a teoria do órgão faz essa analogia, com o nosso corpo. Tá? Por que que chama órgão? Lembra do corpo humano, porque ele está dentro de uma estrutura maior do ente, pode ser a União, o Estado, o Distrito Federal ou o município, numa relação hierárquica, exatamente, ele não tem personalidade jurídica. Vamos pensar no corpo humano novamente. O coração tem nome? Não, as pessoas têm nome. O coração não tem nome próprio, tem o nome do órgão, coração, mas é igual para todo mundo. Agora eu sou o Ferdinando, você é o José, o Mário, a Francisca, enfim. Pessoas têm nomes, mas os órgãos não. Então, os órgãos não sobrevivem sozinhos, eles dependem dessa estrutura macro. Eles não têm personalidade
jurídica, tá bom? Eles não existem per si. Eles executam funções administrativas por meio de seus agentes e essa vontade é imputada a quem? A pessoa, né, professor? Exatamente. E como que a gente chama essa pessoa na administração direta? União, Estado, Distrito Federal e município. Quando eu falo em União, Estado, Distrito Federal e município, estou tratando da chamada administração direta. Tudo bem? Por isso que eu brinco que na administração direta os órgãos são como filhos pequenos, né? Essa é uma outra analogia que o professor faz. Como filhos pequenos que dependem dos pais. Onde os pais vão, eles acompanham os pais. Quando dá um problema na escola, quem que é chamado para ir lá responder é o pai. É o pai que vai lá conversar com a diretora. Então, se você tem um problema com um órgão público, se você vai, por exemplo, à prefeitura pedir uma certidão e essa certidão lhe é negada, se você tem problema, por exemplo, com a polícia civil, militar ou com qualquer outro órgão, quem vai responder é o pai da criança. Vamos colocar assim. Quem vai responder é quem tem personalidade jurídica. E quem tem a personalidade jurídica é o ente, não o órgão. Órgão não tem personalidade jurídica. Quem tem é o ente. Quem é o ente é a União, Estado, Distrito Federal e municípios. Tudo bem? Ótimo? Tranquilo? Então, professor, se eu tiver um problema com o órgão, eu não vou processar o órgão. Claro que não, porque o órgão não tem personalidade jurídica. Eu vou processar quem? O ente que o representa. E quem é o ente que o representa? Depende, professor. Depende do quê? Depende de qual órgão nós estamos tratando. Se for um órgão municipal, você vai buscar a responsabilidade do município. Se é um órgão estadual, você vai buscar a responsabilidade do estado correspondente. E se é um órgão federal, você vai buscar a responsabilidade da União. Isso mesmo, você busca a responsabilidade da União. Tudo bem? Então, a administração direta é composta, diz aí o conceito, pelos órgãos públicos de cada um dos entes políticos, também chamados de entes federados, porque compõem a nossa federação. Lembra qual que é o nome oficial do Brasil? República Federativa do Brasil. Nós somos uma federação, assim como os Estados Unidos. Então aqui nós temos nessa federação os entes que compõem o nosso país. E dentro desses entes existem órgãos estruturados numa relação hierárquica. Tudo bem? Beleza? E os órgãos agem em nome do ente. Do Estado, da União, do Distrito Federal, do município. E toda vez que eu crio um órgão, olha a letrinha, C de criar e O de órgão, eu estou desconcentrando. Olha as letras iniciais do C e do O, como elas formam a palavra desconcentrando. Ou, em outras palavras, desconcentração. Imagine que está tudo concentrado, tudo junto. De repente você cria um órgão. Então você tira do centro, você desconcentra. Você cria órgãos em relação de hierarquia e você tira do centro. Vamos pensar o seguinte. No âmbito da União, nós temos os ministérios. Um ministério muito importante é o Ministério da Justiça e Segurança Pública. E dentro do Ministério da Justiça e Segurança Pública, você tem, que é um órgão, você tem outros órgãos. Então você está desconcentrando. Você tem ali os departamentos, Departamento da Polícia Federal, que é o DPF, Departamento da Polícia Rodoviária Federal, o DEPEN, que é o Departamento Penitenciário. São órgãos que foram desconcentrados do Ministério da Justiça e Segurança Pública, mas que não têm vida própria, porque são órgãos, estão nessa relação hierárquica. Então, o Departamento da Polícia Federal administrativamente responde ao Ministério da Justiça, que responde ao Presidente da República. É assim. Tudo bem? Nessa relação de hierarquia. Muito bem. Toda vez que eu crio um órgão, estou então desconcentrando. Professor, eu posso criar órgão
Na administração direta, que é o mais comum, e na indireta também. A desconcentração pode ocorrer nas duas categorias. Mas o senhor não falou da administração indireta. Não falei, porque eu vou mostrar agora. Olha só. Essa é a segunda coluna, administração indireta. Na administração indireta eu tenho entidades. Aqui elas têm personalidade jurídica. Ah, professor, então aqui elas respondem, né, em nome próprio. Sim, porque elas têm autonomia. Autonomia dada por quem? Pelo pai e pela mãe. E quem é o pai e a mãe, professor, das entidades da administração indireta? Quem criou ou quem autorizou a sua instituição. O pai da criança. Então vamos pensar aqui, se eu tenho uma autarquia municipal, quem é o pai da criança? O município. Só que o município aqui deu autonomia, deu personalidade jurídica. Aqui é filho criado. Eu utilizei a expressão pai da criança para dizer da fundação, da criação, né, da instituição, das entidades. Mas elas têm personalidade jurídica, elas respondem em nome próprio. Então já não são como os filhos na barra da mãe e do pai, mas sim como filhos e filhas criados. Isso mesmo, filhos e filhas criados, que têm personalidade jurídica, que respondem pelos próprios atos, que têm seu orçamento, mas que o pai ainda supervisiona. O controle é finalístico. O pai vai olhar se o filho está indo bem, se estiver pisando na bola, dá um puxão de orelhas, dá um conselho normal, como é da vida nas nossas famílias. Não é verdade? Mas, na administração indireta, eu tenho entidades que são criadas por lei ou autorizadas por ela para realizarem, para desempenharem funções administrativas ou exploração de atividade econômica. Tudo bem? Aí, quando eu crio uma entidade, eu tenho C de criar, mais o EN de entidade, eu estou descentralizando. Olha lá, pega as letras. Descentralizar, tenho C de criar e o EN de entidade. Criar entidade, C mais EN, forma a palavra descentralizar. Professor, então, aqui na administração indireta, elas têm personalidade jurídica, elas respondem pelos próprios atos, têm autonomia e o pai supervisiona. Isso, supervisiona. O pai dá aquela monitorada, mas não tem hierarquia, né, professor? Não tem aquela hierarquia que existe na administração direta. Não tem. Aqui a gente fala que o controle é finalístico, que é uma supervisão, como os pais em relação aos filhos criados, porque pai sempre é pai sempre está atento ao que o filho faz. E por que eu uso essa alegoria do pai, do filho, da família? Porque daí você entende, né, de uma maneira mais fácil que as entidades da administração indireta são criadas por lei. Por isso que elas têm esse plus, esse selinho da autonomia, porque tem uma lei que criou. Tem uma lei que criou. E quando eu falo em lei que criou, eu lembro muito a Constituição Federal. Olha só. Eu venho aqui no artigo 37, inciso 19. Aqui, ó, vou grifar para você. Artigo 37, inciso 19. É o X, pauzinho X, né? Em algarismos romanos, que diz o seguinte: somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação. Ele exige uma lei específica. O que é uma lei específica, professor? É uma lei que trata de um assunto só. É uma lei que não tem jaboticabas, que não tem coisas distintas, é só aquele assunto que ela trata. Então, quando eu vou criar uma entidade da administração indireta, eu preciso de lei específica, não é qualquer lei, é uma lei específica. E melhor, olha a sonoridade. A lei específica cria autarquia. Cria autarquia. Basta lei. Vamos pensar aqui, em muitos municípios vocês têm autarquia de água e esgoto.
Ele normalmente é Serviço Autônomo de Água e Esgoto, Autarquia Municipal de Água e Esgoto. Onde não é a companhia estadual que atua, muitos municípios criaram autarquias. Já morei em cidades em que a conta de água era emitida pela autarquia. A autarquia tem no seu DNA, na sua vocação, a prestação de serviços públicos, tá bom? Então a autarquia tem por vocação, por chamado, prestar serviços públicos. Somente lei específica cria autarquia. Ia, olha a sonoridade. Ia, cria autarquia. Por que isso é importante? Porque as palavras têm sentido. As palavras não estão ali à toa. A lei basta para criar a autarquia. E as outras? As outras ela autoriza. Autoriza a empresa pública, vamos pegar aqui, por exemplo, Caixa Econômica Federal, autoriza a Sociedade de Economia Mista, vamos pegar aqui como exemplo o Banco do Brasil, e autoriza a fundação. Temos várias fundações públicas, tá bom? E no caso da fundação eu preciso de duas leis. Eu preciso de uma lei específica autorizando a instituição e preciso de uma lei complementar definindo as áreas de atuação. Então a fundação é a diferentona, né, professor? Porque a fundação é a única aqui que exige duas leis. Ela exige uma lei específica que autoriza a sua instituição e exige uma lei complementar, né, definindo as áreas de atuação da fundação. Lei complementar define as áreas de atuação da fundação. Olha a sonoridade. Beleza? Então esse inciso, o inciso 19 do artigo 37, eu recomendo que você decore. São só duas linhas, dá para decorar porque na prova ele é muito cobrado, né, professor? Exatamente. Mas vamos voltar aqui ao nosso slide. Então, toda vez que eu crio uma entidade, eu estou descentralizando. Tudo bem? E quais são elas? Aí nós temos o rol, nós temos a lista de entidades da administração indireta. Autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e algo que muita gente esquece, viu? Cuidado no material que você vai estudar. A doutrina coloca ainda as associações públicas nos consórcios. Isso mesmo. O que é um consórcio? É uma união de pessoas jurídicas do Estado que vão se juntar, que vão se consorciar para prestar serviço público. É a gestão associada de serviços públicos. Então, vamos lá. Quando o professor era pequeno, não havia ali no município do professor médicos especialistas e nem hospitais para média e alta complexidade. Até tinha hospital, mas para baixa complexidade. Não tinha UTI, não fazia cirurgias mais complexas, né? Só o atendimento básico mesmo, que é o que os municípios menores conseguem prover. E ali havia vários outros municípios pequenos na mesma situação. E esses municípios colocavam os seus doentes nos ônibus e levavam para o município regional. O município regional ficava sobrecarregado. Aí chegou-se a ideia, vamos fazer um consórcio. Os municípios se reuniram e fizeram um consórcio intermunicipal de saúde. E o consórcio ele pode se dar de duas formas, né? Por associação pública, que é uma das formas, ou por associação civil. Se a escolha for uma associação pública, ela é uma entidade, tá bom? Mas isso são, no caso, os municípios que vão decidir, porque o consórcio é intermunicipal. Se fosse um consórcio de estados, aí os estados iriam decidir, tudo bem? Mas o que é importante que você saiba, que os consórcios públicos podem ter a roupagem de associações públicas. E nesse caso, as associações públicas, nesse caso, integram o rol, a lista de entidades da administração indireta. Tudo bem? Então, quando eu falo em administração indireta, eu lembro de autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, que você encontra em qualquer material, e as associações públicas, que pouca gente lembra que elas existem, mas sim, e são cobradas. Tudo bem? Um outro ponto.
cada entidade pode vestir uma roupa de direito público ou de direito privado ou optar. Tudo bem? Por exemplo, a autarquia é sempre de direito público. A autarquia é sempre de direito público. A associação pública também. Ok? Então vamos lá. A primeira e a última são de direito público. Qual que é a primeira? A primeira do rol da lista é a autarquia. A última, a associação. A autarquia e a associação, direito público. Quer um bizu? Começa com A. Então, A é a primeira letra do alfabeto. Falou em A? Público. Beleza? A autarquia começa com a letra A. É público, é a primeira letra. É público. A associação pública. Associação pública, não civil. Associação pública começa com A. Direito público. Beleza? E a fundação? A fundação pode escolher. A fundação pública pode vestir uma roupa de direito público ou uma roupa de direito privado. E como é que eu sei, professor? Você vai ter que olhar a lei. Você vai ter que olhar a lei instituidora para saber se ela é de direito público ou privado. Dá uma olhadinha na lei que criou lá, né, o que autorizou a instituição, lá vai estar escrito. É pessoa jurídica de direito público ou então é pessoa jurídica de direito privado. Vai estar lá na lei. Tudo bem? E aí sobram as chamadas estatais. Já ouviu falar das estatais, né? Petrobras, Banco do Brasil, Caixa, Banco do Nordeste e tantas outras estatais. Que começa com E de empresas públicas e estatais, tem o S de sociedade de economia mista. Fica fácil lembrar. Estatal. Quais são as duas primeiras letras? E de empresa pública e S, estatal, S de sociedade de economia mista. Tudo bem? Então, estatal tem E, ou E, de empresa pública e tem S de sociedade de economia mista. Essas são de direito privado. As empresas públicas e as sociedades de economia mista são de direito privado. Por que, professor, necessariamente de direito privado? Porque elas concorrem no mercado. Você pensa, área de bancos, você tem lá Caixa Econômica e Banco do Brasil, elas não concorrem com os outros bancos? Não vou ficar aqui falando nome de banco, mas concorrem com vários bancos aí que você tem na praça. Tem o banco daquela cor laranjinha, tem o banco da cor vermelha, tem o banco da cor verde, né? Cooperativa de crédito inclusive, enfim. Como elas estão concorrendo com instituições privadas, elas não podem ter benefícios que não sejam extensíveis ao setor privado. Não é verdade? Senão o Estado ficaria numa posição de muita superioridade, concorrendo de maneira desigual. Isso não pode, porque isso aniquilaria ou dificultaria muito a iniciativa privada. Ia complicar o meio de campo dos empresários que querem ter suas empresas e que têm como concorrentes, muitas vezes, o próprio Estado. Então não dá para o Estado ter um tratamento diferenciado aqui para suas estatais. Como não tem esse tratamento diferenciado nas obrigações civis, nós falamos que as estatais são de direito privado. E estatais, quais são elas? E de empresas públicas e S de sociedades de economia mista. Tudo bem? Quando você for estudar as estatais, então tem uma leizinha específica sobre as estatais, que é a 13.303. 13.303 é a lei das estatais, caso você queira se aprofundar. Mas aqui na nossa aula inicial, eu trago que as autarquias estão lá de direito público, autarquias e associações de direito público, fundação escolhe a roupa que ela vai vestir, público ou privado, e por fim as estatais, empresas públicas e sociedades de economia mista, essas de direito privado, porque elas concorrem com o mercado, concorrem com empresas privadas. Como concorrem com empresas privadas, elas são de direito privado. Ficou fácil. Como concorrem com empresas privadas, são de direito privado. Professor, mas o Estado não vai tomar conta? Claro que vai. Mas aí o Ministério Público, o Tribunal de Contas não vão, claro que vão fiscalizar, né? A doutrina fala que o Estado não perde ali a sua
fiscalização, tem que fazer concurso público, por isso que tem concurso para a Caixa, para o Banco do Brasil e para o banco lá privado, para o bancão, você não precisa fazer concurso, faz teste seletivo, o banco contrata, o banco particular contrata quem ele quer. O banco público precisa fazer concurso, então existem normas de direito administrativo que vão se aplicar para as estatais, claro, só para você entender. Mas, quanto às suas obrigações civis, elas são de direito privado, tem que cumprir, recolher os impostos, normal. Tudo aquilo que um banco privado tem que fazer, um banco público, quanto às suas obrigações empresariais, também tem que fazer. Tá bom, pessoal? Respeitada ali a sua Constituição, etc., né? Mas o banco público, ele não pode ter benefícios que não sejam extensíveis, aplicáveis aos bancos privados. Do contrário, só teria banco público no Brasil, os bancos privados iriam quebrar. Ok? Dito isso, dada então esse desenho, essa conjuntura, explicado para você o modo de funcionamento do Estado, nessas duas grandes colunas, a administração direta e a administração indireta, nós vamos para as questões. Olha só. Agora é o pulo do gato, agora é a hora que o filho chora e a mãe não vê, é a hora de responder as questões e de fazer um checklist, se você aprendeu ou não o conteúdo. Se você teve alguma dificuldade, você pode voltar à aula, né, às aulas, quantas vezes você quiser, mas a nossa aula fica gravada por isso, para que você tenha acesso ao conteúdo a qualquer momento. Então tá lá, integram a administração pública direta. Opa, professor, o que integra a administração direta da União? Os seus órgãos, seus ministérios, as suas secretarias. Aqui uma dica, a gente vai também por exclusão. Como assim por exclusão? Eu vou excluindo o que eu sei que não é da direta. Tá? E como que eu sei o que não é da direta? Nós vimos o rol das entidades da indireta. Então eu vou por exclusão. Eu sei quais são as da indireta, não sei? Sei sim, professor. O senhor acabou de falar, tá aqui, ó. Olha a indireta, autarquias, fundações, estatais e associações públicas. O que não é da indireta só pode ser, claro, da direta, né? Então, duas colunas, eu vou por exclusão, fica mais fácil agora. Então, vamos lá. Integram a administração direta. Número 1, Ministério das Cidades? Sim, Ministério é administração direta. Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República? Também. Ministérios e secretarias integram a administração direta. Então, 1 e 2 eu sei que estão corretos. Professor, tem até uma alternativa ali, 1 e 2, eu sei. Mas vamos terminar a questão. Número 3 fala em empresas públicas. Empresas públicas são estatais. E as estatais estão no rol, na lista da indireta, da administração indireta. Então, 3 não é. 3 não é, vamos eliminar aqui a C e a E. E a 4 fala autarquia. A autarquia é a administração indireta. A autarquia é a administração indireta. Então, qual que sobrou para mim? Sobrou a letra A. 1 e 2 integram a administração pública direta, a secretaria e o ministério aqui no caso. Tá bom? Então, essa é uma questão simples, uma questão básica, mas a gente precisa começar do básico. Tudo tem um sentido, tudo tem uma finalidade. Se você começa com algo muito complexo, a maioria dos colegas não vai conseguir entender a matéria. Então vamos devagar, né? Devagar com andor. Vamos lá, isso aí. Vamos ver nas nossas estatísticas como que o pessoal foi. E aqui você tem várias ferramentas. A plataforma é a mesma que o professor usa, que você tem acesso no quê? Tem o gabarito comentado, 2 aulas aqui, comentários dos alunos, dos seus colegas e as estatísticas, tá? Nas estatísticas nós temos 12% de erros, tudo bem? Então, até 20% não é alto, até 20%. Por quê? Professor, 20% não é alto mesmo, mas calma. Na plataforma do que você pode responder as questões mais de uma vez, então tem muita gente que responde errado, depois responde certo.
né? Então, por isso que eu digo, acima de 20, se preocupe, porque já é uma questão média a difícil. E acima de 50 são as questões impossíveis, acima de 50% de erros. Tá bem? Mas a estatística é boa. Você tem, conforme o plano, algumas ferramentas importantes, como termômetro da aprovação, né? Então, tudo isso ajuda. Na ilimitada, as aulas com os professores, né? Conosco. Vamos lá, então, gente, para a pergunta de número 2. Agora, tudo se esgramiu, viu? Agora, fala das entidades da administração indireta. Aqui, entidades da administração indireta. Vamos ver. Letra A fala autarquias e fundações públicas apenas. Vamos ver no rol. Professor, mas não tem só autarquia e fundação na indireta. Eu sei, mas vamos ver as alternativas. Porque às vezes das alternativas só tem essas duas. Vamos confirmar? Letra B. Autarquias, fundações, empresas públicas e municípios. Opa! Pé. Tá errado? Municípios não. Municípios são entes da federação. Municípios integram a administração direta. Isso, municípios integram a administração direta. Tudo bem? Então, ele está perguntando da indireta. Indireta, eliminamos a letra B. C, fala autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e consórcios. Opa, essa tá completinha, hein, professor? Tá falando das 5 lá, né? Exato. Professor, ele não falou associação dos consórcios, mas ele colocou consórcios de direito público, que dá na mesma. O que dá na mesma. Então, nós sabemos que é a letra C. Qual é o erro da A? Apenas. A gente só fez o checklist por cautela. Lembra, cautela e caldo de galinha não fazem mal a ninguém. Cautela e água pura não matam, né? Se você tomar em quantidades aceitáveis. Vamos lá então, gente. A letra A pela palavra apenas. E cuidado com essa palavrinha apenas, somente. Essas partículas restritivas. Cuidado que elas derrubam o candidato. Ela também torna errada a alternativa A. Letra D. D de dado. Estados-membros? Não. União, DF, municípios. Tudo isso aqui integra a administração direta. Direta. Então, eliminamos a letra D. União? União não. Já eliminamos de cara aqui. Estados, DF, municípios também não. Ficou só a letra C, que está completinha, está redonda. Está redonda, a gente olha as alternativas por cautela, viu que a letra C está redonda. Parabéns, você acertou. Estatísticas, vamos ver como os colegas foram. Aqui 17% errado. Por quê? Quando a gente vem aqui para o gráfico, nós temos muita gente foi na A, muita gente, né? Muita gente que errou. Muita gente que errou foi na A, porque esqueceu da palavra apenas. Professor, volta lá na questão, volto. Autarquia não é indireta? Fundação não é indireta? Então qual que é o erro? O erro é a última palavra. Apenas. E aqui eu tenho uma alternativa que está mais completa, que está completinha na verdade, que é a alternativa C, e a alternativa C tem todas as modalidades. Tem todas as modalidades. Tá bom? A letra A fala de 2 itens que estão certos, mas não são só eles. Não são apenas ou somente autarquia e fundação que integra a administração indireta. A letra C está redonda. Então, quando você estiver na prova, se deparar com uma questão que está obtusa, que está ali, né, esquisita, que está incompleta e ver outra que está redonda, é óbvio, né? É óbvio que você vai na completinha. Beleza? Vamos então para a questão de número 3. Na organização administrativa brasileira, as unidades abstratas, sem personalidade jurídica, olha aqui, sem personalidade jurídica própria, que sintetizam vários círculos de atribuição do Estado e que constituem conjunto de competências. Esse é o conceito do quê? Esse é o conceito, claro, de órgão público.
Esse é o conceito de órgão público. Olha só. Eu volto para o slide para trazer o conceito de órgão público do saudoso professor Eli Lopes Meireles. Olha lá, órgãos públicos são centros de competência. Olha aí, centros de competência que desempenham funções estatais por meio dos agentes públicos, e essa atuação é imputada à pessoa jurídica que pertence à União, Estado, DF ou município. Mas essa ideia de centros de competência, quem traz é o professor Eli Lopes Meireles, tá bom? Que é um dos mais famosos administrativistas do país. Então, quando a gente coloca aqui conjunto de competências, eu estou retratando, evidentemente, o conceito de órgão público. Eu aumentei um pouquinho a fonte aqui para você, tá? Quando você está na plataforma do Q e dá um Ctrl+, aumenta a fonte, aumenta o tamanho da letra. Beleza? Como que eu sei que são órgãos públicos? Porque fala unidades abstratas sem personalidade jurídica própria. Lembra do filho pequeno na barra da mãe? É a mãe que responde, etc, etc, etc. Claro, isso é uma alegoria, isso é uma explicação do professor, aqui é didática, tá? Para você lembrar. Então, não tem personalidade jurídica, porque se você tiver um problema com o órgão, você vai ter que processar o pai da criança, você vai processar a União, Estado, DF ou o município. Não tem personalidade jurídica própria, não tem existência própria. O professor deu o exemplo do corpo humano. O coração não vive fora do corpo, o pulmão, o rim, mesma coisa. Dependem do nosso, da nossa existência, do nosso ser completo. Tudo bem? Então os órgãos públicos não têm personalidade jurídica própria, né? Eles estão numa estrutura hierárquica. Beleza. Ficou a letra A, vamos responder aqui, não tem nada a ver com autarquia, não tem nada a ver com indireta, não tem nada a ver com cargo nem agente. É a letra A, órgãos públicos. Vamos ver aqui, ó, tem 4 aulas e 7 comentários dos colegas, essa também 12% de erros, tá bom? Como nós estamos começando aqui a nossa matéria, o professor optou por questões mais simples, mas buscando sempre que você entenda os conteúdos. Isso que é importante, entender a matéria. Depois que você entende a matéria, aí você vai buscar questões médias, questões difíceis. Mas se você não entender o básico, não adianta querer começar logo do difícil, tudo bem? Começa sempre do mais tranquilo e vai evoluindo. Beleza? Gente, muito obrigado pela sua participação. Se ficar alguma dúvida, o professor fica à disposição lá no Instagram do prof, que é @prof_Ferdinando Scremin. Você pode mandar sua dúvida, algo que não ficou claro na aula. Quando o professor tiver um tempinho, o professor responde. Tá bom? Um forte abraço. Tchau, tchau.